4 months or something like that. I've been talking to this woman online. She's a cam model. It's like a virtual girlfriend. A lot of the money went to her. Okay, where's she at? She lives in Bulgaria. Este é Grant Amato, cara que cresceu em uma família com boas condições financeiras ao lado de seus pais e 2 irmãos. Ele tinha vários hobbies, mas um deles se tornou uma obsessão fatal que acabou destruindo sua família. Eu sou o Rafael, este é o canal Conspirando os Fatos e hoje trago para você um caso extremamente perturbador que aconteceu na Flórida em 2019 e traz detalhes da doentia obsessão de Grant Amato por uma cam girl da Bulgária, que trouxe consequências inimagináveis para sua família. Mas antes do vídeo, se você estiver curtindo o conteúdo e quiser ajudar o canal, se inscreva e compartilhe os vídeos para a gente crescer juntos. Grant Amato cresceu com seus pais, Margaret e Chad Amato, e 2 irmãos, Jason, que era o mais velho, e o Cody, o irmão do meio. O Jason foi adotado por Chad quando ele tinha 3 anos. Segundo relatos, os 3 irmãos cresceram muito unidos e sempre tiveram boas condições financeiras. Eles viviam em uma casa enorme e praticamente sempre tiveram todos os bens materiais que queriam. A família era bem unida, apesar que o Chad, o pai, aparentemente era bem rígido e quem não concordasse com as regras dele geralmente era repreendido. Jason, o irmão mais velho, saiu de casa para construir a sua família quando tinha 19 anos. Restaram então Cody e Grant, que só tinham 1 ano de diferença entre eles. Eles eram muito unidos e faziam praticamente tudo juntos. Um dos maiores hobbies dos 2 era Airsoft, que é parecido com paintball, mas com armas um pouco mais realistas. Eles faziam parte de um time profissional que competia na Flórida. Eles também eram fãs de videogame e armas de verdade. Aparentemente, cada um tinha uma arma de verdade em casa. O Grant, o mais novo, se formou em enfermagem em 2011, na Universidade Central da Flórida. Aí ele começou a trabalhar como enfermeiro em um hospital em Orlando, onde ele trabalhava no centro de terapia intensiva. Ele ficou neste trabalho até 2014 e depois foi trabalhar em outro hospital. Mas em 2018 ele acabou sendo demitido deste hospital porque ele foi acusado de roubar 8 frascos de Propofol, que é um tipo de sedativo e anestésico bastante usado em cirurgias. Ele acabou sendo preso e admitiu que roubou o medicamento para dar aos pacientes, porque ele acreditava que esses pacientes não estavam recebendo a quantidade correta de seus médicos. Mas ele acabou não sendo processado por esse caso e deixou a prisão. Agora com 29 anos, desempregado e morando com os pais, o Grant tinha tempo de sobra para se dedicar aos seus hobbies. Ele começou a jogar um jogo chamado Fortnite e começou a transmitir em uma plataforma especializada em games. Ele aparentemente não estava muito motivado a procurar emprego, mas essa situação não estava agradando nada à sua família. O Chad, que é o pai, frequentemente perguntava quando ele ia começar a procurar trabalho e também ajudar com as despesas da casa. A mãe dele sempre protegia um pouco ele era o mais novo, mas também ela não estava satisfeita com essa situação. Então o Grant começou a pedir dinheiro emprestado para o irmão dele, o Cody, o irmão do meio, e também para o Chad, o pai. Ele dizia que o dinheiro era para fazer a publicidade de seu canal no Twitch, que é essa plataforma de gamer. Mas a família então começou a ter vários conflitos, mas ainda assim acabava dando dinheiro para o Grant. Com essa situação, o Grant acabou entrando em depressão. Então ele perdeu completamente a motivação para procurar trabalho, que já não existia muito praticamente. Com o tempo de sobra, então, o Grant passava a maioria do seu tempo no computador. E foi aí que, em julho, ele começou a acessar um site adulto chamado MyFreeCam. Este site é uma plataforma para camgirls. Para quem não sabe, camgirls são garotas que se exibem em webcams em troca de dinheiro. Este site permite que os usuários se conectem com as modelos que se exibem em troca de dinheiro e presentes. Enfim, foi aí que ele conheceu uma garota chamada Sylvie. É uma cam girl da Bulgária.
Ele acabou se apaixonando por Sylvie, porque ele a considerava que, além de bonita, ela era muito inteligente e ela o fazia se sentir muito especial. Só que essa paixão tinha um custo. E não era barato, não era muita grana. Os encontros íntimos com ela custavam aproximadamente $600 por hora. Ele admitiu que no total gastou aproximadamente $200 mil só com essa modelo, a Sylvie. So how much do you think you spent? Probably close to like $200,000, I'd say. $200,000? Yeah. And where'd the money come from? Money came from me, my brother, and then my dad. O problema é que ele não tinha grana, então onde ele tirava esse dinheiro? Ele roubava. Ele hackeou a conta de seus próprios pais e do irmão dele também. Tudo para alimentar este vício e essa obsessão que ele criou pela Sylvie. Porque ele chegou a gastar $20 mil em uma noite, passando horas com ela. Ele também mandava roupas e acessórios sexuais para ela, aumentando ainda mais as despesas. Logicamente, os pais começaram a perceber que as despesas no cartão de crédito deles começaram a aumentar. E eles viram várias despesas que eles não sabiam do que era. Então eles começaram a confrontar Grant. E Grant admitiu que tinha usado dinheiro sim, mas mais uma vez para a publicidade do seu canal na plataforma de games. Mas em dezembro de 2018, mesmo com problemas, o Cody, o irmão do Grant, resolveu levá-lo para uma viagem ao Japão. Eles eram muito fãs de anime, aqueles desenhos japoneses que eu não entendo muito bem, para te falar a verdade. O Grant não tinha dinheiro nenhum, o Cody que pagou todas as despesas dele. Ele pagou mais ou menos $10 mil para levar o Grant nessa viagem. E adivinha o que aconteceu nessa viagem? O Grant roubou um dos cartões de crédito de um amigo que tinha ido com eles. Para quê? Para ir até um lugar com internet e começar a conversar com Sylvie e mandar dinheiro para ela mais uma vez. Quando eles voltaram da viagem no Japão no final de dezembro de 2018, a situação foi se complicando mais ainda. Os pais de Grant descobriram que estava faltando muito dinheiro em suas contas e mais uma vez confrontaram ele. Depois de uma discussão, ele pegou o carro e saiu dirigindo. Ele mandou uma mensagem no celular da mãe dele dizendo que estava cansado dessa situação e iria resolver os problemas do jeito dele. Então ela ligou para a polícia para relatar que ele estava depressivo e que ele provavelmente estava armado e poderia fazer alguma besteira. Mas não. O Grant, o que ele fez? Ele dirigiu até a casa de uma tia dele que ficava lá mesmo na Flórida. Essa tia, preocupada com ele, o deixou ficar lá por alguns dias. Porque ela estava muito impressionada com a aparência dele, ele estava muito magro e não estava parecendo muito bem. Mas alguns dias depois que o Grant estava lá, ela recebeu o extrato do seu cartão de crédito e achou várias despesas desconhecidas. E sim, como você pode imaginar, isso mesmo. O Grant ele roubou os dados do cartão de crédito da tia dele para mais uma vez mandar a grana para Sylvie. O Chad, o pai de Grant, implorou para a tia dele não denunciar para a polícia e ela acabou aceitando o pedido. Mas isso foi a gota d'água, então a família resolveu mandá-lo para um tratamento de reabilitação em Fort Lauderdale, que fica na Flórida. Eles conversaram com o Grant. O Chad, o pai, ele se explicou que se ele quisesse continuar morando na casa, ele deveria ir para este tratamento. O programa era de 60 dias e foi criado para pessoas especialmente viciadas em pornografia e custou cerca de $15 mil para a família. Enquanto ele estava na clínica, seu pai e os irmãos conseguiram hackear o computador dele, do Grant. Foi aí que eles descobriram a vida dupla que Grant levava. Ele mentia. Ele dizia para Sylvie e os amigos dele online que ele era rico, que ele era um gamer muito famoso e tinha muita grana, dirigia carros importados, BMW, Porsche, e ele morava sozinho num grande apartamento e por isso que ele tinha todas essas condições de mandar essa grana para Sylvie. Então o que o Chad fez? Ele começou a mandar mensagem para Sylvie e explicar a situação, que era tudo mentira do Grant, que a vida dele era uma farsa, que ele estava roubando dinheiro dos pais para mandá-la e que ela tinha que se afastar dele, que senão eles iam envolver a polícia.
Neste meio do tempo, o Grant, que estava lá na clínica fazendo o tratamento, depois de 2 semanas ele mentiu. Ele disse que estava curado e queria voltar para casa. A clínica não era obrigada a deixar ele lá, então ele acabou voltando para casa. E por incrível que pareça, a família dele o aceitou de volta, dando mais um voto de confiança para ele. Mas desta vez era diferente. Ele teria que seguir regras que foram estabelecidas por Chad. O Chad ele escreveu essas regras em várias folhas de papel, incluíam várias restrições. Por exemplo, ele não poderia mais usar a internet durante a noite e seu computador não ficaria mais em seu quarto. Ele também foi proibido de ter celular com internet. O Chad também disse que ele teria que arrumar um trabalho e começar a pagar todas as dívidas que ele fez. Mas a regra mais importante e que mudou completamente o destino dessa história foi a restrição de Grant de encontrar Sylvie. O Chad falou: Grant, você não vai mais poder conversar com essa mulher. Acabou. Você vai ter que seguir minha regra e se você quiser viver aqui, você vai ter que seguir isso. No começo parecia que tudo estava indo bem e Grant estava seguindo as regras. Até que um dia a Margaret, a mãe de Grant, permitiu que ele usasse seu telefone. Então, logicamente, o Grant aproveitou e contactou Sylvie pela internet através do Twitter. No dia 24 de janeiro, o pai, o Chad, descobriu isso. Aí ele ficou completamente transtornado. Ele confrontou o Grant e o expulsou de casa. E logo depois ele saiu para trabalhar, enquanto Grant fazia as malas para sair de casa. O Cody, o irmão, também estava no trabalho e ele recebeu mensagens de Chad contando o que tinha acontecido. Então o Cody acabou o seu trabalho por volta das 9h30 da noite e mandou uma mensagem para sua namorada e disse que estava indo para casa porque ele precisava resolver problemas de família. Na manhã seguinte, dia 25 de janeiro, colegas de trabalho de Cody ligaram para a polícia porque estavam preocupados porque ele não tinha aparecido no trabalho. Ele também não estava atendendo o celular dele, o que era muito raro. Então, por volta das 9h17 da manhã, policiais foram até a casa da família para verificar. Eles bateram na porta, mas ninguém atendeu. Eles viram que os carros da família estavam estacionados na entrada da casa. Então eles começaram a ficar um pouco desconfiados. Eles começaram a rodear a casa. E eles perceberam que algumas das janelas estavam cobertas com papel. Isso as janelas do primeiro andar. Pressentindo que algo estava errado, eles decidiram arrombar uma das fechaduras e entraram na casa, pelo quarto do casal, da suíte. E eles encontraram o corpo de Chad na cozinha, de costas para o chão, em uma poça de sangue que já estava seca. Ele teria sido baleado. Eles continuaram a buscar pela casa e aí encontraram o corpo de Margaret, a mãe. Ela estava no escritório dela. Ela teria sido baleada pelas costas enquanto trabalhava no computador. O último corpo foi o de Cody, do irmão, que também foi baleado e estava perto da garagem da casa. Perto do corpo de Cody tinha uma mochila e 2 pistolas. 4 projéteis foram encontrados no chão. Como não tinha nenhum sinal de arrombamento na casa, a polícia levantou a hipótese de que Cody teria assassinado sua família e depois tirado sua própria vida. Mas logo depois eles perceberam que os 3 foram assassinados. E imediatamente descobriram que Grant morava naquela casa também e não estava lá. Então, logicamente, ele se tornou o principal suspeito. Testemunhas afirmaram que viram Grant saindo da casa um dia antes. Então a polícia começou a procurá-lo. E o encontraram. Encontraram seu carro primeiramente estacionado em um hotel. Era o Hotel Doubletree, lá mesmo da região. Why don't you two, if you don't mind, go inside, get the front desk, start finding out about this guy. You got his info? Who's got a computer? Yeah, pull it up real quick. Grab your computer, take. Okay. Main elevators are here, side elevators are down that way. What floor is it? Hold the elevator, anybody here? The 3rd floor? And you do me a favor? Call the other rooms, not that room. Make sure no one calls that room and start saying, hey, you need to come out of the room. Esse então começou a evacuar o hotel. Eles pediram ajuda para as recepcionistas, para ajudá-los, para ligar, para os quartos. Enquanto isso, eles entraram, que era no 3º andar que o Grant estava hospedado. We haven't gotten any notice from them. Is it just you two? I think there's a stairway over here.
como você pôde ver nas filmagens, eles entraram no quarto e encontraram Grant. Some Seminole County detectives want to talk to you, so we're going to get their handcuffs off of you. Nothing in your pants, correct? Just nothing, yes, sir. They do? It's just a normal routine when we encounter someone that we want to make sure you're safe. Now we know you don't have any weapons, we'll get those restraints off of you. I have my like duffel bag and whatnot in there. If you guys want to check that. Now that would be up to the detectives that talk to you. We're confident you've been cooperative, everything's good, so we appreciate that very much. It goes a long ways. Depois eles levaram Grant para uma interrogação, onde eles passaram 7 horas com Grant. Durante esse interrogatório, o Grant não mentiu nada. Ele contou tudo da vida dele, incluindo a história de Sylvie, incluindo que tinha pego dinheiro da sua família para mandar para ela. Mas até então a polícia não tinha mencionado nada do que tinha acontecido. E eles começaram a achar muito estranho, porque eles foram até o hotel, algemaram ele, levaram para a delegacia e ele não tinha perguntado por quê. Como assim? Você vai para a delegacia, você tem vários policiais, te prendem e você nem pergunta por que está sendo preso? Isso levantou muita suspeita. Ele também começou a entrar em controvérsia, mudando um pouco algumas versões durante o depoimento. Até o irmão dele mais velho, Jason, foi encontrar com ele na delegacia e acabou dando um abraço nele. O Jason disse para o Grant que só queria saber a verdade, porque ele precisava ficar em paz. Então, quase no final do interrogatório, uma coisa chocante. A investigadora começou a perder a paciência. You gotta open up. You gotta open up to me, man. I'm here. Here to take that information from you, to get you over this hump, to a little peace in your mind. You'll never have peace without saying, here, let me This tell is you. exactly what happened. I've seen So it what is it you need over. to tell us that we're missing? Step over. I mean, the only thing that I know is just that, I mean, I left the house later than what I had said. Did you leave the house with your brother Cody looking like that? Or did you leave the house with your father looking like that? Or your mother? Is that how you left your family? No. Mas infelizmente Grant não confessou o crime. E ele foi liberado da prisão, porque faltavam provas. A polícia não tinha encontrado nenhuma impressão digital ou DNA dele na cena do crime. Enquanto isso, logicamente, a perícia estava trabalhando no caso e descartou a possibilidade de suicídio seguido de assassinato. Eles acreditavam que a mãe, Margaret, teria sido morta primeiro pelas costas enquanto trabalhava no computador, e o Chad foi morto por volta de meia hora depois, assim que chegou em casa do trabalho, como eu já tinha explicado antes. O Cody foi o último e foi morto em estilo de execução na garagem da casa. Isso foi o que a perícia constatou. O assassino então teria modificado a cena do crime, mesmo movendo os corpos em diferentes posições. As balas encontradas não teriam vindo de nenhuma arma que estaria na casa. Pelos registros do celular de Grant, a polícia descobriu que ele estava na casa no momento estimado que o crime aconteceu. O iPhone de Chad foi usado para transferir dinheiro para a conta de Grant. Ele teria desbloqueado o iPhone do pai dele com a impressão digital dele depois que ele estava morto. Horrível. Se tudo isso já não fosse perturbador, ele também usou o cartão de crédito de sua mãe e de Cody para mandar cerca de $600 para Sylvie. Então ele foi para o estacionamento de uma loja de conveniências e ficou conversando com ela. Mesmo não tendo deixado impressões digitais, Grant foi preso. Mas ele era o único que tinha motivo para cometer essa atrocidade. Mas os exames de balísticas que foram feitos em resíduos encontrados em uma luva que estavam em possessão de Grant coincidiram com os da cena do crime. Grant então foi preso e depois de quase 2 semanas de julgamento, no dia 31 de julho de 2019, o veredito final saiu. Após 8 horas de deliberação, o júri declarou Grant Amato culpado pela morte de Chad, Margaret e Cody. Durante o julgamento, Grant não demonstrou nenhuma emoção. Só começou a chorar quando as fotos dos corpos de sua família foram exibidas no julgamento. Os promotores recomendaram pena de morte para ele, mas no dia do julgamento final, que foi no dia 12 de agosto,
A juíza declarou clemência e ele não foi sentenciado à morte. You've been found guilty of 3 counts for killing both your mother, your father, and your brother, Margaret Amato, Chad Amato, and Cody Amato. Based upon those circumstances, the court is limited to 1 finding and 1 sentence for you. As to each count, the court would adjudicate you guilty. I would sentence you to life imprisonment without any possibility of parole as to each count. And otherwise, sir, just God have mercy on your soul. Bom, gente, este foi o caso perturbador de Grant Amato e sua obsessão doentia por essa cam girl da Bulgária que chegou ao extremo quando ele resolveu dizimar sua própria família. Eu sei que o caso é um pouco chocante, mas espero que você tenha gostado da temática e se gostou, dá um like para ajudar e também compartilhe o vídeo se puder. Muito obrigado por ter ficado até o final, te vejo no próximo vídeo.